Você não chegou até aqui por acaso. Mesmo que uma parte de você ainda tente tratar este instante como apenas mais um vídeo, apenas mais um clique entre tantos, porque algo dentro de você reconheceu este momento antes que a mente pudesse explicar. Como se uma camada silenciosa da sua psique tivesse identificado que havia algo aqui que precisava ser ouvido, algo que toca diretamente esse peso estranho que você vem sentindo. Essa sensação de estar parado em um ponto que não aparece nos mapas, suspenso entre uma versão de si que já não te representa e outra que ainda não sabe exatamente como existir. Como se o que você foi estivesse lentamente se desfazendo, enquanto algo novo observa em silêncio, ainda sem forma, ainda sem nome. E é justamente nesse intervalo invisível, nesse espaço entre o que ficou para trás e o que começa a emergir, que nasce esse desconforto difícil de explicar, essa pressão interna, essa expectativa contida, essa certeza de que algo precisa mudar mesmo sem saber. E Jung diria que isso não é falha, não é confusão, não é perda de rumo, mas o exato ponto em que o processo de individuação começa a tocar a consciência, quando a psique sinaliza que a antiga estrutura do ego já não consegue sustentar a totalidade do ser que está se formando. E por isso você oscila, alterna dias de clareza com dias de cansaço profundo. Carrega ao mesmo tempo esperança e peso, intuição e medo. Porque existe em você uma certeza silenciosa de que há mais, mas também o receio de atravessar o limiar e deixar para trás a identidade que até aqui te manteve seguro. Pois toda transformação verdadeira exige um preço, exige renúncia, exige uma pequena morte simbólica. Algo precisa ser abandonado para que o novo possa existir. E mesmo que ninguém diga isso em voz alta, você já reconhece essa verdade no fundo do peito. Essa pressão que cresce quando você tenta continuar vivendo como antes, fingindo que não percebeu o chamado, fingindo que pode ignorar essa transformação que já começou. E quanto mais você tenta resistir, mais pesado tudo parece, mais cansado você se sente, mais distante você fica de si mesmo, como se estivesse vivendo em uma versão da sua própria vida que já não combina com quem você é agora. E é exatamente por isso que sua mente oscila, porque uma parte de você já atravessou, enquanto a outra ainda se agarra ao conhecido. E essa tensão não significa que você está perdido, significa que você está no lugar mais importante de toda a jornada, aquele ponto em que o velho começa a se dissolver, mas o novo ainda não ganhou forma. E Jung chamaria esse momento de fase liminar, o território entre mundos, onde o ego é confrontado pela emergência do si mesmo, onde aquilo que você sempre acreditou ser começa a se fragmentar para dar espaço a algo mais verdadeiro, mais inteiro, mais alinhado com sua essência. E se tudo parece instável agora, é porque a estabilidade antiga já não serve, e a nova ainda está sendo construída. E esse vazio entre uma identidade e outra pode parecer assustador, mas ele é também a matriz da transformação, o útero simbólico de uma consciência mais ampla. E se você sente que algo dentro de você está se movendo, mesmo sem saber explicar, isso não é coincidência. É a sua psique reconhecendo que você chegou ao ponto em que não pode mais voltar a ser quem era, apenas avançar para quem precisa se tornar. Você talvez ainda esteja tentando traduzir tudo isso em palavras simples, tentando racionalizar o que sente, mas há coisas que não nascem na mente, nascem no corpo, no silêncio, nas entrelinhas da sua própria história. E Jung diria que quando a psique começa a se reorganizar, ela não pede permissão ao ego. Ela simplesmente se move, como um rio subterrâneo que muda o curso sem avisar. E é por isso que nos últimos tempos, você pode sentir que nada mais encaixa como antes, que aquilo que antes parecia suficiente agora soa vazio, que metas, rotinas e até relações começam a perder o sentido, sem que você saiba exatamente por quê. E isso não é ingratidão, não é instabilidade, é o sinal de que a sua vida interior está se expandindo além das fronteiras que você construiu para se proteger, e toda expansão exige ruptura, exige que o conhecido seja questionado, exige que você tolere a incerteza,
sem correr de volta para o conforto antigo, porque o conforto que não cresce se transforma em prisão. E você começa a sentir isso quando percebe que, mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você continua inquieto, como se estivesse sendo chamado por uma versão mais profunda de si mesmo, e essa versão não pede perfeição, pede verdade, não pede sucesso, pede alinhamento. E esse pedido ecoa como um cansaço existencial, uma saudade de algo que você ainda não viveu, uma nostalgia do que ainda vai nascer. E Jung acreditava que esse sentimento é o prenúncio do encontro com o si mesmo, o centro organizador da psique, que começa a se manifestar quando o ego já não consegue mais sustentar a totalidade da sua vida interior. E então você se vê entre duas realidades: a externa, que ainda não mudou, e a interna, que já começou a se transformar. E essa distância cria a sensação de atraso, de inadequação, de estar sempre um passo atrás, quando na verdade você está exatamente no ritmo do seu próprio processo, porque cada alma tem seu tempo, e não existe atalho para a maturação psíquica, apenas presença e disposição para atravessar. E se você se sente oscilando entre confiança e dúvida, entusiasmo e exaustão, isso não é sinal de que está falhando, é sinal de que está se movendo, porque toda travessia verdadeira exige que você carregue duas versões de si ao mesmo tempo, aquela que está se despedindo e aquela que ainda não sabe como existir. E esse peso não é punição, é gestação. E por mais desconfortável que seja, ele contém a promessa de uma vida mais íntegra, mais consciente, mais conectada com quem você realmente é. E enquanto você continuar sentindo esse chamado, mesmo nos dias em que tudo parece incerto, significa que algo maior do que o medo já começou a se mover dentro de você. Você pode não perceber, mas a razão pela qual esta fase dói tanto é porque ela não é apenas uma transição externa. É uma reconfiguração interna profunda. E Jung diria que quando a psique entra em movimento rumo à individuação, ela começa a retirar a energia dos antigos centros de sentido, desmontando lentamente aquilo que antes sustentava sua identidade. E por isso você sente como se estivesse perdendo algo sem saber exatamente o que. Como se partes de você estivessem se despedindo sem cerimônia. E isso gera um luto silencioso que poucos reconhecem. Um luto por versões antigas de si mesmo que já não servem mais, por sonhos que já cumpriram sua função, por papéis que um dia te protegeram, mas agora te limitam. E essa dor não é sinal de regressão, é sinal de amadurecimento, porque só quem cresce sente a necessidade de se libertar do que já não ressoa. E mesmo que você tente se convencer de que nada mudou, seu corpo, suas emoções e seus pensamentos já estão sinalizando que algo está sendo reorganizado no centro do seu ser. E é por isso que a sua motivação oscila, que sua energia parece flutuar, que sua mente busca respostas que não chegam, pois o processo não se resolve com lógica, ele se integra com presença. E enquanto você tenta controlar o ritmo, a psique segue seu próprio compasso, convidando você a confiar naquilo que ainda não pode ser visto, mas já pode ser sentido. E nessa tensão entre o velho e o novo, você aprende a sustentar a incerteza sem se abandonar, a permanecer fiel ao movimento interno, mesmo quando o mundo externo ainda não oferece provas. E isso exige coragem. Não a coragem de fazer, mas a coragem de continuar quando nada parece confirmar. E Jung acreditava que esse é o verdadeiro teste da alma. O momento em que você decide não retornar ao conhecido por medo do desconhecido, mas permanecer aberto ao que está se formando, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem clareza total, porque a clareza vem depois, quando a travessia já foi feita, e enquanto você caminha, mesmo tropeçando, mesmo questionando, você está construindo a estrutura psíquica que sustentará a próxima fase da sua vida. Uma fase que não nasce da pressa, mas da fidelidade ao seu próprio processo. E cada passo, por menor que pareça, está te conduzindo para mais perto de si mesmo. Não da versão idealizada, mas da versão real, viva, inteira,
que começa a emergir quando você aceita que crescer é também aprender a deixar ir. Há um ponto silencioso em toda a transformação, onde você começa a perceber que não é mais possível fingir que nada está acontecendo, porque mesmo que o mundo ao seu redor permaneça o mesmo, algo em você já mudou de lugar. E Jung diria que esse é o momento em que o inconsciente começa a se aproximar da consciência, não como uma ideia, mas como uma pressão interna que reorganiza suas prioridades, seus desejos e até sua forma de se perceber. E isso cria uma sensação estranha de estar fora de fase com a própria vida, como se você estivesse vivendo um intervalo entre quem foi e quem ainda não sabe ser. E essa sensação não é sinal de desorientação, é o sinal mais claro de que a psique está se movendo em direção à totalidade, porque aquilo que permanece rígido não cresce, e você começa a notar que certas ambições já não te mobilizam, que certos relacionamentos já não te alimentam, que certas rotinas já não te sustentam, e mesmo que você tente se encaixar novamente, algo resiste, não por rebeldia, mas por necessidade, porque o seu centro interno está buscando uma forma mais autêntica de expressão. E esse movimento não é confortável, pois ele exige que você abandone certezas, que questione escolhas, que enfrente a solidão de não ser mais quem era, e ao mesmo tempo ainda não reconhecer quem está se tornando. E é nessa tensão que a maioria desiste, não por incapacidade, mas por medo de perder o chão conhecido. Mas Jung nos lembra que a verdadeira base não é aquilo que você constrói externamente, mas aquilo que você integra internamente. E quanto mais você resiste a esse chamado, mais ele se intensifica, porque não se trata de um desejo superficial, mas de uma exigência profunda da sua própria psique, por coerência, por verdade, por sentido. E quando você finalmente permite que esse movimento exista sem tentar controlá-lo, algo começa a se alinhar de dentro para fora, não como um evento súbito, mas como uma reorganização silenciosa que muda a forma como você caminha, escolhe e se relaciona. E mesmo que você ainda não veja os frutos, você já sente que está se tornando mais inteiro, mais presente, mais conectado com aquilo que realmente importa. E essa integração, embora lenta, é o que transforma a travessia em um renascimento psíquico, onde você deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele, confiando que cada passo, mesmo invisível, está te levando para mais perto da sua própria essência. Você começa a perceber que não é mais possível medir sua vida pelos antigos critérios de sucesso, porque aquilo que antes te movia agora parece insuficiente. E Jung diria que isso acontece quando a psique já não encontra sentido nas metas que pertencem apenas ao ego, e então surge um vazio estranho, não como ausência, mas como espaço, um intervalo fértil onde algo novo tenta nascer. E esse vazio assusta porque não pode ser preenchido com distrações, conquistas ou aprovação. Ele exige presença, exige que você permaneça com a pergunta sem correr para uma resposta pronta. E nesse silêncio, você começa a ouvir camadas mais profundas de si mesmo, desejos que não foram escolhidos, mas herdados, papéis que você assumiu para ser aceito, caminhos que você seguiu para não decepcionar. E ao reconhecê-los, algo se dissolve, porque você percebe que muito do que construiu não veio de uma escolha consciente, mas de uma adaptação. E esse reconhecimento não é uma acusação, é uma libertação, pois somente aquilo que é visto pode ser transformado. E Jung acreditava que a individuação começa exatamente aí, quando você para de viver como reflexo das expectativas externas e começa a se mover a partir de um centro interno. E isso exige que você confronte a solidão de ser diferente, a insegurança de não saber, a vulnerabilidade de se expor ao desconhecido, mas também abre a possibilidade de uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E à medida que você se permite atravessar esse espaço, algo em você se fortalece. Não pela rigidez, mas pela flexibilidade. Não pelo controle, mas pela confiança no processo. E mesmo que o caminho ainda não esteja claro,
Você sente que está mais perto de si, mais inteiro, mais verdadeiro. E essa sensação, embora sutil, é a bússola que te guia, porque ela não aponta para fora, aponta para dentro, lembrando que a transformação não é um destino, é um modo de caminhar, um compromisso contínuo com a sua própria verdade, que se revela passo a passo no ritmo que a sua alma pode sustentar. Existe um momento em que você percebe que não pode mais voltar a ser quem era, mesmo que quisesse, porque algo dentro de você já ultrapassou aquele limite invisível. E Jung diria que isso acontece quando o inconsciente deixa de ser apenas um reservatório de conteúdos reprimidos e passa a se manifestar como um campo vivo de orientação, guiando você para além da persona que construiu para sobreviver. E essa travessia não é ruidosa. Ela acontece em pequenos deslocamentos internos, em escolhas que antes pareciam impossíveis, em silêncios que agora fazem sentido, em distâncias que você aceita sem culpa. E cada uma dessas mudanças revela que você não está se perdendo, está se encontrando, mesmo que ainda não saiba quem é. E essa incerteza não é fraqueza, é abertura, porque somente quem se permite não saber pode aprender algo novo. E enquanto você atravessa essa fase, percebe que a vida começa a responder de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou, e a sua presença reorganiza aquilo que toca, atraindo experiências que ressoam com o seu novo estado interno. E Jung acreditava que quando o indivíduo se alinha com o si mesmo, o mundo exterior começa a refletir essa integração, não como magia, mas como consequência de escolhas mais conscientes, mais coerentes, mais autênticas. E mesmo que você ainda sinta medo, dúvida ou saudade do antigo, você já não se identifica com esses estados. Você os observa, permitindo que passem, porque agora existe um centro mais estável dentro de você, capaz de sustentar as oscilações sem se fragmentar. E essa estabilidade não vem da ausência de conflito, mas da capacidade de conter opostos, de ser luz e sombra, força e vulnerabilidade, certeza e mistério. E é nessa integração que você encontra um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias, mas nasce da relação que você constrói consigo mesmo. Uma relação que se aprofunda a cada passo, lembrando que a jornada não termina quando você chega a algum lugar. Ela se renova cada vez que você escolhe viver em alinhamento com a sua verdade interior. Você começa a sentir que já não precisa provar nada para ninguém, porque a sua validação não vem mais do olhar externo, mas do alinhamento interno que se fortaleceu ao longo da travessia. E Jung diria que esse é o sinal de que a individuação não é mais um conceito, mas uma experiência viva, pois você não está mais buscando se tornar algo, está se permitindo ser. E essa permissão muda a forma como você se posiciona no mundo, não por confronto, mas por presença, não por necessidade, mas por escolha. E isso gera uma quietude diferente, uma paz que não é ausência de problemas, mas a certeza de que você pode atravessá-los sem se perder. E ao olhar para trás, você percebe que tudo aquilo que parecia atraso era preparação, que cada dúvida, cada cansaço, cada sensação de estar no meio do caminho estava moldando a estrutura interna necessária para sustentar quem você se tornou. E essa compreensão não vem como euforia, vem como serenidade, uma aceitação profunda do próprio percurso. E, mesmo que novos desafios surjam, você já não os encara como ameaças, mas como extensões do seu processo. Porque agora você sabe que a vida não é uma sequência de metas, mas um movimento contínuo de integração. E cada fase contém em si mesma a semente da próxima. E ao reconhecer isso, você deixa de lutar contra o tempo, contra o ritmo, contra a incerteza, passando a caminhar com eles, confiando que a transformação não acontece apesar de você, mas através de você, e que tudo aquilo que se reorganizou dentro do seu mundo interno agora se expressa naturalmente no mundo externo, não como uma conquista, mas como uma expressão da sua totalidade. E é nessa totalidade que você encontra um novo sentido,
Não imposto, não herdado, mas vivido. Um sentido que nasce da coragem de atravessar o desconhecido e permanecer fiel ao chamado silencioso que sempre esteve guiando você. Você chega a este ponto não como alguém que venceu, mas como alguém que se tornou. E Jung diria que esse é o verdadeiro sentido da jornada. Não alcançar algo externo, mas integrar aquilo que sempre esteve esperando para ser vivido dentro de você. E agora, ao olhar para a sua própria história, você percebe que cada fase, cada ruptura, cada momento de dúvida foi um degrau silencioso rumo a uma consciência mais ampla. E mesmo que o mundo continue imperfeito, você já não se sente perdido nele, porque encontrou um eixo interno que te sustenta. E esse eixo não é feito de certezas, mas de presença, não de controle, mas de confiança. E é a partir dele que você começa a viver com mais inteireza, escolhendo com mais clareza, sentindo com mais profundidade, existindo com mais verdade. E se essas palavras tocaram algo em você, se despertaram uma sensação difícil de nomear, eu te convido a escrever nos comentários o que você sentiu, não para explicar, mas para reconhecer, porque dar forma ao que foi vivido é parte do processo. E se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar explorando essa travessia interior, porque este é apenas um passo de muitos, e cada novo encontro pode ser a faísca que te ajude a seguir em frente, com mais consciência, mais coragem e mais fidelidade a quem você realmente é.